Alguém pode acender uma luz, por favor? A hora que pisca fica muito escuro, né? A gente vai começar hoje um novo tópico, que é a doença dos místicos e discípulos. Então, o começo de algo que nos interessa um pouco. E a gente pode, então, a partir dessas instruções, a gente pode fazer uma observação para a gente entender mais ou menos, ver se a gente se identifica em alguma medida, enfim. Acho que pode ser importante. Até para quem a gente atende também, né? Porque a gente atende muitos místicos. Vou ler aqui embaixo. O místico sucumbe mais a situações puramente psicológicas, relacionadas com a integração da personalidade e, portanto, incidental ao fato de estar ele grandemente focalizado no plano astral. Já o discípulo está mais sujeito a dificuldades mentais e a problemas ligados à energia, e que são devidos à fusão, quer completa ou ainda em processo, da alma com a personalidade. Então, tem dois pontos no caminho espiritual. Os aspirantes têm esse nome porque eles aspiram servir, né? Os místicos e aspirantes. Já o discípulo é alguém que já se disciplinou a servir, basicamente, seria isso, né? Então, naturalmente, o aspirante é mais ligado no aspecto emocional. Ele tem uma aspiração, ele quer servir, ele quer conhecer o todo, né? Ele quer estar ligado com tudo aquilo que a gente chama de espiritual. Já o discípulo, ele tem uma abordagem mais mental, mais intelectual, mais de conhecer o amado, do que se conectar com esse amado. Então, naturalmente, o discípulo vai ter mais dificuldades ligadas a questões de mente e o místico vai ter mais dificuldades relacionadas ao emocional. A grosso modo, seria isso. Depois a gente vai aprofundar mais. A gente viu lá no começo do livro, no nosso estudo, que a primeira lei que diz que se estabelece a doença tem a ver com a falta do fluxo, né? Quando não existe um fluxo correto da energia da alma, quando existem obstruções, né? Quando existem hiperestimulações, ou seja, quando não tem um fluxo correto, há doença. Pode ser mental, emocional ou se manifestar no corpo físico. E aqui o que acontece? O bloqueio no místico, ele não é causado tanto por questões emocionais, ou dificuldades, ou problemas. Ele é causado, muitas vezes, por aquilo que, no fim das contas, é o que também pode levá-lo à sua elevação, né? É esse excesso de aspiração que ele tem, e ele cria formas de pensamento que justifiquem essa conexão. No fim das contas, isso vai, em alguma medida, em algum momento do seu desenvolvimento evolutivo, espiritual, isso vai ser muito importante, porque vai fazer a ponte com esse amado, que pode ser a sua própria presença, a sua própria alma, pode ser Jesus, pode ser o Buda, pode ser um santo de devoção, um guia espiritual, né? Essa aspiração, essa devoção é o que o conectam à sua espiritualidade. Porém, num dado momento, isso vai obstruir. Porque vai chegar num dado momento em que tudo que ele pensa, tudo que ele cria, né, as motivações internas para efetuar, executar essa conexão, muitas vezes não são feitas da maneira mais tecnicamente correta. Então, por um lado, até um bom trecho do seu desenvolvimento, isso vai ser útil e importante. Aí, como tudo que acontece na vida, chega um momento de dar um próximo passo. E enquanto ele não percebe isso, esse excesso de criações mentais, de formas de pensamento, obstruem, no fim das contas,
a verdadeira energia da alma para sua descida e manifestação. Então, ele meio que fica envolvido pelas suas criações, envolvido pelo seu objeto de devoção. Então, isso é muito difícil para o místico perceber. Por quê? Porque isso traz um bem-estar, isso traz um conforto para ele, isso traz uma... está na zona de conforto dele, se a gente puder dizer assim. E é muito difícil sacar quando que essa obstrução está acontecendo, porque até então ela foi o motivo que o conectou. Então, num dado momento, isso obstrui. Então, é um ponto de observação, porque todos nós temos, independente de sermos aspirantes ou discípulos, nós temos bastante misticismo em nós. Então, é muito importante a gente ter esse olhar de perceber, será que está obstruindo? Como é que será que eu estou lidando com essa energia aspiracional? Como é que eu estou lidando com a minha energia devocional? Ela é positiva, mas num dado momento, se ela toma uma proporção maior do que deve, aí ela pode causar uma obstrução. E eu achar que eu estou realmente me conectando com algo maior, quando na verdade eu estou aqui preso nas minhas próprias formas de pensamento. É um ponto de atenção para todos nós. Então, né, dizendo, esse bloqueio é provocado pelo místico quando ele sucumbe às suas próprias formas de pensamento, criadas em resposta à sua crescente aspiração. Já o discípulo reverte totalmente essa situação. Então, no discípulo, isso não acontece com a mesma facilidade. Por quê? Porque o discípulo é aquele que já está tecnicamente procurando se desenvolver, compreender, conhecer. E aí, o que acontece? Por estar construindo de forma mais consciente o seu antakarana e a construção desse caminho de volta, muitas vezes ele é afetado por esse influxo. Então, ele abre um canal e a energia da alma responde. Só que os seus veículos estão ainda em processo de ajuste, de refinamento. Então, às vezes, esse influxo que desce traz uma perturbação, pode trazer uma crise, pode trazer um movimento que é benéfico a longo prazo, mas que no primeiro momento pode trazer um desconforto. Então, esse também é um ponto de atenção para a gente. Então, é importante também a gente se observar, né? Como é que está acontecendo esse contato? Né? Como é que eu estou percebendo? Como é que as energias da alma estão me afetando? Como é que estão afetando a minha mente, os meus pensamentos? E a gente vai ver um pouquinho depois, em alguns encontros para frente, que especialmente atinge o chakra cardíaco, porque é o chakra que faz justamente essa transição. O aspirante, o místico, ele é muito polarizado no plexo, ele tem muita devoção, ele quer ajudar, ele quer crescer, mas ainda está muito presa aqui a energia. E à medida em que ele vai se tornando um discípulo, que a transferência do emocional vai indo para a mente, ele vai procurando conhecer, entender, categorizar, organizar, construir, tecnicamente falando, esse contato. Isso tudo já vai promovendo uma transição do chakra cardíaco, do plexo para o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é o nosso chakra de relação, no fim das contas, né? Como deve ser. As nossas relações assim vão saindo muito de um perfil e um olhar mais egocêntrico, eu no centro, para um olhar mais altruísta, mais compassivo, mais verdadeiramente empático. Então, isso tudo vai acontecendo à medida em que a gente verdadeiramente se conecta com a alma. Quando a gente se conecta com a alma, em alguma medida que seja, essa energia vai promover conscientização mental, vai promover equilíbrio, harmonização emocional e vai atuar tanto no chakra, principalmente da coroa, quanto no chakra do coração. Por quê? Porque é a partir desse chakra que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, a qualidade das nossas relações, ela vai melhorando
à medida em que o nosso chakra cardíaco vai entrando em ação. Por quê? Porque ele é um reflexo, não é por causa dele, é porque ele é um reflexo de um contato construído com o amor da alma, com as qualidades transpessoais. Então, o discípulo está nesse processo de forma mais consciente, mais regular, mais paulatina. Então, isso vai promover um efeito nos corpos e nos centros. E promovendo um efeito nos centros, vai promover um efeito no corpo físico. Então, é uma reação em cadeia que vai acontecendo. Então, o místico, ele é mais polarizado no emocional, na devoção, aí as doenças dele são mais emocionais, porque o fluxo não está ainda acontecendo de forma tão ordenada. Está caminhando para, né? Então, a gente vive vidas místicas para depois a gente entrar num caminho mais técnico, né? A gente é muito movido pela nossa devoção ao eu superior, à alma, ao santo, a Jesus, né? Isso move a gente, isso mobiliza, isso faz com que a gente caminhe, com que a gente mude hábitos, com que a gente faça uma série de transformações. Mas chega um dado momento em que é preciso não só amar o divino, mas conhecer o divino. Isso é o que caracteriza, basicamente, essa transição do caminho. E fica cada vez mais claro a importância da autoobservação. Total. E autoconhecimento. Total. Né? É muito interessante isso que você falou, porque o aspirante, o místico, ele é muito autocentrado, mas ele é centrado aqui, no plexo, né? Nele como um agente central. Então, tem muitas vidas, talvez, que a gente já queira ter sido alguém muito importante espiritualmente, um ponto de referência, mas percebe que muitas vezes está ainda nesse autocentramento. Aí a autoobservação, ela já tem um outro olhar. Né? O autoconhecimento, a autoobservação, eles nos levam, embora seja auto, né? Eu estou no centro, mas é um olhar mais abrangente. É como eu respondo, como eu estou sensível a esse contato, ao ambiente externo. Então, embora ainda eu esteja nesse centro de observação, é de uma forma diferente, né? É mais consciente. Até que depois o meu olhar seja a partir de mim, eu me integre no grupo, eu me integre no todo maior. Então, é um processo de desenvolvimento de consciência mesmo. E aí, então, olha só, o que impacta... Deixa eu só ver que horas são. Ixi, fiquei sem bateria. Tá. Mas a gente tem mais uns minutinhos. Então, o que acontece? O que impacta a vida do discípulo e a sua saúde, no fim das contas? A sua própria alma, o centro de energia com o qual a fusão está rapidamente tendo lugar. Então, à medida que a gente vai se conectando com a alma, esse contato vai impactar a nossa vida. Depois, num termo um pouco mais amplo, do grupo, ou se ele for um discípulo já consagrado ou aceito, ele já trabalha no ashram. Aí a energia do ashram vai também afetá-lo. Aí, se ele já está trabalhando no ashram, ele já começa a ter um contato mais frequente com o mestre daquele ashram, como um ponto de luz, de fusão daquele ashram. Aí, isso vai promover também, vai reverberar nos seus corpos, provocando crises, naturalmente. Né? Crises que vão ser cada vez mais o levar a expansões de consciência. Até que, se for já um discípulo quase se tornando um iniciado, aí a própria hierarquia. Então, o próprio conjunto, a própria vida, o próprio coração planetário já tem uma atuação nele. E também vai fazer com que ele vai reverberar na aura dele. Todas essas correntes de energia têm um efeito sobre o discípulo. E de forma mais específica a um dos seus centros. Então, isso vai reverberar em nós e no discípulo, mas de modo mais específico em um determinado chakra. Por quê? Porque cada centro está relacionado a uma glândula. E essas glândulas condicionam a nossa corrente sanguínea, a gente sabe, né?
que cada uma das 7 glândulas, as glândulas são exteriorizações dos chakras, e elas secretam, hormônios. Então, elas vão condicionar o padrão de vibração da nossa corrente sanguínea. Então, se eu tenho uma atividade maior pineal, essa atividade pineal vai promover um tipo de qualidade na minha corrente sanguínea. Se eu tenho uma mais, eu estou nessa encarnação trabalhando mais o meu chakra laríngeo, naturalmente a minha glândula tireoide vai ser mais afetada por esse tipo de contato espiritual. Então, ela vai também condicionar, por exemplo, a qualidade que vai estar presente na minha corrente sanguínea. Então, se eu tiver, por exemplo, um hipotiroidismo, isso vai reverberar na minha saúde geral. Se eu tiver um hipertiroidismo, isso vai reverberar também na minha saúde geral. E é do mesmo jeito em cada uma dessas glândulas. E não só nas glândulas, na área de atuação que elas têm. Por exemplo, a gente sabe que a glândula relacionada ao chakra cardíaco é o timo. Mas o que mais está presente nessa esfera de abrangência do meu chakra cardíaco? Está o meu coração, estão os meus pulmões. Então, tudo isso vai ser afetado por essa atividade, se eu estou num processo de despertar do meu chakra cardíaco. Se eu ainda estou polarizado no meu chakra esplênico, no meu plexo solar, qual que é a glândula ligada a ele? É o baço pâncreas. Mas quem que está na esfera de atuação? Está o meu estômago, está o meu fígado, está a minha vesícula biliar. Então, tudo isso vai estar sob influência desse meu chakra que está mais polarizado, se a gente puder dizer assim, nessa encarnação minha, ou nesse momento de encarnação que eu estou vivendo. Então, é muito importante a gente se observar a nossa saúde, fazer sempre um exame hormonal, para a gente saber como estão os nossos hormônios, qual das glândulas que está, talvez em algum desequilíbrio. Isso vai me dar pistas de como eu estou, em qual parte mais ou menos do caminho, ou em que olhar eu preciso ter para cada um dos meus centros ou chakras, para eu fazer os ajustes e eu entender como que isso está afetando o meu desenvolvimento. Como que esse contato, para nós que estamos buscando um contato consciente com o nosso eu superior, como que isso está afetando o nosso viver? Muito importante. Isso faz parte desse processo de autoconhecimento, de autoobservação. Então, por exemplo, o estômago perto do plexo solar, o coração perto do centro cardíaco. As doenças principais de que sofre um discípulo são o resultado da hiperestimulação ou influxo de energia a um determinado centro, através dos fatores já citados, produzindo uma perturbação nesse local. Então, o discípulo, como ele já tem um contato maior com a alma, o aspecto vida está mais presente. Então, a gente viu anteriormente, que algumas das causas das doenças são hiperestimulações, outras são bloqueios. No caso do discípulo, em geral, a tendência é que seja sempre uma hiperestimulação, porque ele está lidando com uma qualidade energética mais potente. Então, raramente ele vai ter um problema originário de uma hipoestimulação ou de um não fluxo ali, Vai ter sempre um fluxo mais acelerado. É um desequilíbrio vibracional. A doença é um desequilíbrio vibracional. Sim. Em qualquer situação. E eu diria que, além de ser um desequilíbrio vibracional, um desequilíbrio desse correto fluxo, desse correto ritmo, desse correto fluir. E a gente viu, que o chakra cardíaco é o chakra do ritmo, é o chakra do fluir. Então, a gente é muito afetado por isso, porque a gente ainda não entende tão bem o que é esse ritmo, Quais são os ciclos da vida? A gente ainda a gente está no processo de alinhar, de nos alinhar com o nosso eu superior, mas da gente se alinhar com essa grande vida planetária, da gente se alinhar com as estações do ano, da gente se alinhar com o dia, com a noite, da gente se alinhar com o sol, com a lua, da gente se alinhar com as constelações. A gente busca isso, Os nossos estudos
são todos nesse sentido, de buscar um alinhamento do meu ritmo com os ritmos maiores. Mas a gente está num processo de construção. Então, é natural que haja desequilíbrios, mas é importante a gente entender que é esse o caminho. Oi? Deu tempo. Tudo bem aí em casa, pessoal? Tudo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Joia. Tá bom. Algum comentário, alguma partilha de vocês aí de casa? A Tereza não tá aí hoje? Ah, tá. Tô aqui. É que você abriu o microfone e saiu da minha ordem aqui alfabética. Bom trabalho, pessoal. Obrigada para vocês também. Obrigado. Obrigada. Também. Um beijo para Boa todos. semana.